Pessoal, continuando aqui nossa aula de termologia, né? A gente acabou de ver termometria, que estuda as diferentes escalas termométricas e as diferentes tipos de temperaturas, diferentes escalas termométricas e a transformação, a conversão entre elas. Um assunto bem curto, bem simples, como vocês acabaram de ver. E nós vamos passar agora para a segunda parte da aula, que eu vou dividir para vocês, para ficar mais didático. Vocês podem assistir em 2 momentos diferentes, mas assistam na mesma semana, que é uma aula só, tranquilo? É uma semana do cronograma, quero dizer, que é a parte de dilatação térmica. Então, ó, já coloquei aqui na imagem para vocês um exemplo, uma imagem intrigante, né? Alguma estrutura de concreto na rua que cedeu, além de ceder, ela se elevou. Então você pode pensar que é um terremoto, que é algum desastre natural, que foi algum acidente, mas não. Isso foi simplesmente o efeito de temperatura em um material, certo? Em qualquer material, um material que dilata e um projeto mal elaborado, provavelmente do engenheiro aí, da construtora responsável pela obra, que não contou, né, não teve a previsão de que o material poderia ceder. Então, por que isso acontece? Deixa eu passar aqui para vocês. Outro exemplo aí, ó, também de dilatação, que eu vou chegar lá, mas vamos primeiro entender por que isso acontece. Abre aqui para mim, Edson. Então, a gente sabe que todo material, certo? Vocês não sabem ainda, mas vocês estão sabendo agora, todo material, qualquer material que seja, eles sofrem efeito da dilatação e da contração de acordo com a temperatura, certo? Na listinha de vocês aí tem explicadinho bem direitinho porque isso acontece, mas é importante que vocês saibam isso. Qualquer material, quando é esquentado, quando aumenta a sua temperatura, quando ele esquenta, ele sofre uma variação nas suas dimensões, aumentando as suas dimensões, certo? Ele aumenta de tamanho. Todo material, inclusive líquidos, viu, que sofrem uma diminuição na sua temperatura, eles retraem, eles diminuem de tamanho, certo? Obviamente, isso é uma variação nas variações de temperatura que a gente conhece na prática, né? Tipo manhã, meio-dia e à noite. Dá uma variação ali, sei lá, de 5, 6, 7 graus Celsius. Essa variação significa uma variação de tamanho irrisória na prática, a gente nem percebe isso. Porém, com estruturas maiores como essas, ou com variações maiores de temperatura, tipo de 1000 graus Celsius para menos 300 graus Celsius. Uma variação muito grande como essa provoca variações nas dimensões dos objetos também muito grandes. Então isso aqui a gente tem muita usualidade na prática, a gente percebe, muitas vezes a gente vê coisas e não entende por quê. Porque, por exemplo, no piso, a gente precisa de rejunte no piso. Por que a gente não faz um piso só? Certo? Nesses pisos externos, nessas áreas técnicas, por que não faz um piso só? Por que não existe um porcelanato só? Ou por que não existe uma cerâmica só? Porque tem aquele rejunte. Porque até estruturas de cimento, pontes, estradas, concretos, existem um espaçamento entre os blocos de concreto. Por que existe isso? Porque esses materiais, eles sofrem dilatação térmica, contração térmica. De dia eles dilatam, de noite eles contraem. E isso, se eles não tiverem esse espaçamento, se não for bem projetado, pode acarretar o que acabou de a gente ver nessa imagem aqui, ó. Alguma destruição mesmo da estrutura. Por quê? Provavelmente essa calçada aí, o material dela, num dia muito quente, dilatou. Quando dilatou, a força fez com que eles se elevarem. Aqui, ó. Estava assim, muito colado, a força fez com que o material se elevasse, dilatasse, se elevasse. Isso acontece demais. Então nós temos basicamente 3 tipos de dilatação. Dilatação linear, que são materiais que eles só têm o comprimento de medida relevante, digamos assim. Por exemplo, um fio de cobre, fio de alta tensão. Aqueles fios, vocês vão perceber que eles nunca estão totalmente esticados entre 2 postes. Por quê? Se eles forem colocados de meio-dia e eles estiverem totalmente esticados, quando anoitecer, que a temperatura cair, eles vão contrair. E aí eles podem até torar, porque eles vão contrair. Entendeu? Então eles sempre tem que estar uma folguinha ali para já prever, né, esse tipo de dilatação e esse tipo de contração que ocorre com a temperatura. Então, existem 3 tipos de dilatação. Dilatação linear, quando só uma dimensão é consideravelmente estudada, né, que é como um fio de cobre, como até um trilho do trem. Existe a dilatação superficial, que foi o que acabou de acontecer nesse caso aqui, ó, que é uma dilatação em 2 dimensões, dilatação em área, dilatação superficial, e a dilatação volumétrica, que é quando o objeto dilata em 3 dimensões. Na prática, a gente sabe que quase tudo sofre dilatação volumétrica, né? Até mesmo um fio
de cobre, ele tem as 3 dimensões. Ele não é só uma linha. Ele tem uma espessura, tem ali um comprimento, tem a espessura, mas é tão irrelevante a dimensão dele de espessura em relação ao comprimento que a gente estuda ele como se ele fosse uma linha, como se ele só tivesse uma dimensão, certo? Mesma coisa piso, né? O piso ele tem uma área tão grande, apesar dele ter espessura, ele tem uma área tão grande que a gente estuda ele como se ele tivesse só 2 dimensões, né? Que é a dimensão da área. A gente não estuda como se ele tivesse espessura. E já a dilatação volumétrica a gente usa muito para objetos sólidos, mas principalmente para objetos líquidos, né? Líquidos também sofrem dilatação volumétrica, líquidos dilatam. É interessante que se você colocar gasolina no carro de meio-dia, botou lá, sei lá, 50 litros. Quando for lá meia-noite, não vai ter mais 50 litros lá no seu tanque, vai ter menos de 50 litros, porque sofreu o quê? Uma retração. Diminuiu a temperatura, sofreu uma retração volumétrica. Beleza? Então, pegada essa parte contextual, que é bem interessante, vamos lá estudar cada um dos 3 tipos de dilatação. Ó. Vocês vão perceber que existe a dilatação linear, como eu estou mostrando aí para vocês. Ó. Esse trilho do trem aí, não sei se essa imagem é verídica, certo? Foi pegada na internet, mas isso pode muito bem acontecer. Ó. O que é que aconteceu? Deixa eu botar essa setinha aqui para vocês para usar esse novo comando aqui, ó. O trilho do trem, provavelmente ele dilatou, certo? E aí ele entortou por causa dessa dilatação, certo? Não sei se é montagem, não sei se é uma imagem verídica, mas para a nossa aula aqui é bem interessante porque a gente pode perceber que se não tomarem cuidado e não deixarem um espaçamento e não usarem o material correto para fazer o trilho do trem, ele vai dilatar e vai acontecer isso aqui, ó. Certo? Então, como é que a gente calcula essa dilatação? Ó? Aqui para vocês está um objeto no seu estado natural, no seu comprimento natural, que a gente vai chamar o quê? L0, certo? E aí ele sofre uma variação de temperatura, no caso, ele sofreu um aumento de temperatura, e aí seu comprimento final, que a gente vai chamar de Lzão aqui, ó, o L, ele vai ser o L0 mais o ΔL. Como é que a gente calcula essa variação, pessoal? Essa variação, ó, ΔL, que é a variação no comprimento, é igual a L0, certo? Que é o comprimento original, vezes esse alfazinho aqui, ó, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes ΔT, que é a variação da temperatura. Esse ΔT aqui pode ser em graus Celsius, certo? O coeficiente de dilatação linear é em graus Celsius a menos 1. O comprimento e a variação, pessoal, aqui tem uma notícia boa para vocês. A gente sabe que na física a gente sempre usa metro, né? A maioria das questões a gente precisa usar metro. Aqui a gente pode usar metro ou centímetro. Não tem problema, porque vai dividir, certo? Quando passa dividindo, você vai anular a unidade de comprimento e aí você pode usar metro ou centímetro. Mas se não quiser errar, use sempre metro para não esquecer, certo? Isso aqui é um dos poucos assuntos da física que você pode usar metro ou centímetro do jeito que você quiser. Então a fórmula é essa, ó. A variação da dilatação do comprimento é igual ao comprimento original, né, L0, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação da temperatura. Então, ó, a variação do comprimento depende do quê? Depende tanto do coeficiente de dilatação, né, do material, ou seja, isso aqui varia de material para material, na questão vai dar, tem materiais que dilatam muito mais que outros, vezes, quanto maior a temperatura, a maior variação de temperatura que você coloca, maior a variação no comprimento. Não entendi. Notícia boa, esse assunto aqui é praticamente aplicação de fórmula. Não tem muito segredo não. É decorar essa fórmula e você consegue fazer a maioria das questões. Deixa eu mostrar para vocês como é bem assim. Ó. Primeiro exemplo aí para a gente. Ó. Um fio de aço apresenta comprimento igual a 20 metros quando sua temperatura é de 40 graus. Ou seja, nós aqui identificamos o comprimento igual a 20 metros, que é o L0, ó, quando a sua temperatura é de 40 graus, certo? É o T0. Qual será seu comprimento, ou seja, o L final, quando sua temperatura for igual a 100 graus Celsius, ou seja, o T final. Qual foi o ΔT? Ó? De 40 para 100. A gente já vê que o ΔT foi 60, certo? O L0 é 20 e ele precisaria me dizer aqui a variação, o coeficiente de dilatação. Deixa eu ver se ele não me deu aqui na questão. Sim, eu não coloquei aqui no slide, pessoal, mas na lista de vocês tem aí, certo? Acho que passou batido aqui por mim. Na lista de vocês aí tem o coeficiente de dilatação. Ó. Considere
o coeficiente de dilatação linear do aço igual a 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Eu vou anotar isso aqui na questão e aí vocês vão entender. Vamos lá? Então, pessoal, tanto a questão aí, Edson vai cortar aqui para mim, ó. Já anotei todos os dados aqui para vocês. Comprimento inicial, 20 metros. Temperatura inicial, 40 graus Celsius. Comprimento final, 100 graus Celsius. Qual vai ser temperatura final, 100 graus Celsius. Qual vai ser o comprimento final? Sabendo que o coeficiente de dilatação linear é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Pronto, parece muito dado, mas quanto mais dado, melhor, que fica mais fácil da gente resolver a questão. Qual é a fórmula da dilatação, que a gente acabou de aprender, da dilatação linear dos sólidos? É a dilatação, ΔL, é igual a L0 vezes coeficiente de dilatação linear vezes variação da temperatura. Então, como é que a gente faz? Ora, eu não quero saber a variação do comprimento, eu quero saber o comprimento final, certo? Obviamente que a gente calculando o comprimento, a variação do comprimento, a gente acha o comprimento, a gente pega a variação do comprimento, soma com o comprimento inicial e acha o comprimento final. Mas a gente pode fazer direto na fórmula. A gente sabe que ΔL é L menos L0, certo? Comprimento final menos o comprimento inicial, é a variação do comprimento. É igual a L0 vezes alfa vezes variação da temperatura. Eu vou só jogar esse L0 para cá, ó. Vai ficar assim, ó. Comprimento final é igual ao comprimento inicial mais a variação do comprimento, que é L0, alfa, variação da temperatura. Pronto. Agora eu já acho o que eu quero achar, que é o comprimento final. Então vamos lá. Comprimento final é igual a L0. L0 ele me deu é quanto? É 20. Mais L0 novamente, vezes o alfa, que é 11 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, pessoal. Ó. A temperatura variou de quê? De 100 para 40, de 40 para 100. Então, variação da temperatura é o quê? T final menos T inicial. Ó. 100 menos 40. Que a gente sabe que dá 60, né? Mas vamos lá. L é igual a 20 mais... Vamos fazer as contas aqui. Vamos colocar aqui que já é 60, certo? Para a gente fazer de cabeça. 20 vezes 11 vezes 60. Dá quanto? Deixa eu fazer aqui para vocês, para não errar. 20 vezes 11 vezes 60. Dá 13.200. Vezes 10 a menos 6, né? Que é o único expoente que tem aí pra gente. Que eu posso fazer o seguinte, ó. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que colocar os dois na mesma casa decimal, certo? Para conseguir fazer essa soma aqui. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 mais 0,0132. Deixa eu ver se dá isso mesmo. Ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com os dois zeros. Dá isso mesmo. Então, qual vai ser o comprimento final dele? 20,0132 é o comprimento final do nosso exemplo aí. Percebam, como eu falei para vocês, que as variações são mínimas, são irrisórias. Aqui ele variou 0,0132 de metro, né? Que o comprimento inicial era 20 metros. Porém, a gente pensa que é pouco, mas isso para uma estrutura pesada, uma estrutura de concreto, na parte da engenharia civil mesmo falando, isso é muito significante. Se uma placa de concreto dilata isso aqui, ela consegue destruir uma estrutura de algum edifício, ou de algum prédio, ou de alguma edificação, como uma ponte, uma estrada, uma passarela, que venha a ser construída. Então, isso aqui é muito importante, certo? Então, o comprimento final vai ser 20,0132 metro, é o comprimento do nosso exemplo aí. Então, vamos lá para o segundo exemplo aí, Edson. Abra aí para mim, por favor, na tela. Deixa eu colocar para vocês FCM 2018.2. Então, pessoal, nosso segundo exemplo aí, uma questão bem recente, ó, da FCM, que a gente não tinha feito questão da FCM ainda, FCM 2018.2, que diz o seguinte: o ambiente a 200 graus Celsius, certo? Aqui é 200 graus Celsius, faltou só o grauzinho aqui, contém uma haste metálica.
8 metros de comprimento, ou seja, o L0 é 8 metros de comprimento. Coeficiente de dilatação linear aqui, ó, 3,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, certo? Quando colocado em outro ambiente, agora a 100 graus Celsius, ó, perceba, a haste tinha 200 graus Celsius no ambiente, foi para 100 graus Celsius no outro ambiente, ou seja, diminuiu a temperatura. Varia de dimensões. Qual a variação de comprimento da haste? O que a gente consegue saber de cara é que a haste ela encolheu, né? Essa haste ela encolheu porque ela saiu de 200 para 100 graus Celsius. Mas encolheu quanto? É o que a gente vai descobrir agora. Vamos para cá. Ó, pessoal, vamos lá. Ó, na questão aí fala 200 graus Celsius. Aparenta ser 200, mas isso é um erro da conversão aí quando a gente pegou a questão da prova. Aqui não é 200 graus Celsius, certo? Aqui é 20 graus Celsius. O outro zerinho aí, que aparece, ele é aqui o grau, certo? Então, eu já fiz a questão aqui para vocês e vi que deu errado e percebi esse erro aí. O ΔT aqui, ó, quando eu for fazer para vocês, o ΔT, ele é 80, certo? Ele saiu de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Então, o ΔT aqui, ó, você percebe que é 80. Foi o que eu fiz aqui, pessoal. Vamos lá. Já coloquei a questão aqui aberta para vocês. A temperatura inicial é 20 graus Celsius. O comprimento inicial é 8 metros. O coeficiente de dilatação linear é 3,5 vezes 10 a menos 5. E a temperatura final é 100 graus Celsius. Então, ele realmente esquentou, ele não esfriou, certo? Se fosse de 200 para 100, ele teria esfriado. Mas ele esquentou. O que foi que aconteceu? Saiu de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. O comprimento inicial era 8 metros, qual foi a variação de comprimento? Só jogar na fórmula que a gente já conhece. Ó. A fórmula que a gente conhece é ΔL, a variação do comprimento, é igual a L0 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. O L0 aqui, ó, é 8. O coeficiente de dilatação linear é 3,5 vezes 10 a menos 5. E a variação da temperatura é 80. ΔT, ó, T final menos T inicial. 100 menos 20 dá 80. E aí é só fazer esse cálculo aí, ó. 8 vezes 3,5 vezes 80, que dá 2.240. Vezes 10 a menos 5. Esse menos 5 aqui é metro, certo? A gente tem que deixar ele sem a parte da notação científica e sem a parte do expoente para dar a resposta exata aí, como é que tá aí para vocês. Deixa eu só verificar como é que tá nas alternativas. Tá em notação científica. Ó. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? Menos 4, menos 3, menos 2. Vai ficar o quê? 2,24, notação científica, vezes 10 a menos 2 metros. Foi a variação aí da dilatação linear deste camarada aí, que a resposta seria na FCM 2018.2, a resposta seria aí a letra B de bola. Beleza, pessoal? Então vamos lá, ó. Na listinha de vocês aí tem outra questão da FCM, que eu deixo mais uma vez como dever de casa, faço duas, deixo uma para vocês. Então, FCM 2013.2 segue o mesmo princípio, certo? Essa aí é a que a gente acabou de fazer. Pode abrir para mim aqui, Edson. Essa próxima questão aí, que eu não vou fazer aqui agora, vou deixar para vocês como dever de casa, segue o mesmo princípio, só aplicar a fórmula. Eu quero que vocês agora deem uma pausa no vídeo aí, podem me interromper. Tentem fazer essa questão FCM 2013.2, vocês vão ver que vocês vão conseguir. Se não conseguir, pode tirar a dúvida comigo. Então dá a pausa aí e tenta fazer agora, certo? Enquanto isso, nós vamos agora seguir no nosso assunto, vendo a dilatação superficial, certo? Como eu falei para vocês, existe dilatação linear, dilatação superficial em área e dilatação em volume. A linear a gente acabou de ver. A gente vai ver agora que a fórmula é a mesma, para dilatação superficial e para dilatação volumétrica. Mesma coisa, ó. Vamos lá. Olha a fórmula aqui, ó, essa formulazinha aqui, certo? ΔA, que é o quê? A variação da área da superfície, que pode ser o quê? Em metro quadrado ou centímetro quadrado. Lembrando que só pode ser nesse assunto de física que você pode usar centímetro quadrado, certo? É igual a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura.
Só isso. Mesma fórmula, só muda que aqui é a área e a gente acabou de ver um L, né? Aquilo era um L, agora é um A de área. Mas é a mesma coisa, certo? O que é interessante que vocês percebam aí? Na questão ela pode vir pedindo a área, certo? Só que pode dar para vocês o coeficiente de dilatação linear, pode dar o alfa. A gente sabe ó, que o coeficiente de dilatação superficial é um beta, só que ela pode vir dando um alfa. E o que é que a gente vai ter que saber? Sempre, um beta é igual a 2 vezes um alfa. Isso é meio óbvio. Por quê? Na dilatação linear é uma dimensão só, então o coeficiente é 1, certo? Na dilatação superficial são 2 dimensões, então você multiplica o coeficiente de dilatação linear vezes 2. Então se na questão ele pediu uma dilatação superficial, mas ele der o coeficiente de dilatação linear, para você achar o coeficiente de dilatação superficial é só multiplicar o linear vezes 2. A gente vai ver agora também, vou adiantar, que no coeficiente de dilatação volumétrica é só multiplicar o superficial vezes 3, certo? Aqui é só multiplicar vezes 2. Então vamos lá, vamos seguir. Vocês vão ver, ó, já coloquei um exemplo aí para vocês, como é bem tranquilo aplicar esse exemplo aí para vocês. Então, pessoal, nosso primeiro exemplo aí da dilatação superficial, ó, uma lâmina de ferro de dimensões 10 metros por 15 metros, em temperatura normal, certo? Ao ser aquecida, 500 graus Celsius, qual será a área desta superfície? Então vamos lá, pessoal. O que foi que ele me deu? Ele não me deu a área, mas ele me deu as 2 dimensões. A gente sabe que a área é um lado vezes o outro. Então, ó, eu vou fazer aí 10 metros vezes 15 metros para achar a área. Então a área é 10 metros vezes 15 metros, é o quê? 150 metros, certo? Ele me deu também que foi aquecido 500 graus Celsius, ou seja, o ΔT ele já me deu direto, ó, o ΔT foi 500 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear, percebam que na questão, ó, abre aí na questão, Edson, por favor, a questão é um alfa ali, ó, não é um beta. Então, ó, eu preciso multiplicar por 2. Ele me deu que o alfa do material é 13 vezes 10 a menos 6, certo? Isso me implica a dizer que o beta é 2 vezes isso. Então é o quê? 26 vezes 10 a menos 6. Pronto, com isso eu tenho beta, certo? Esse aqui ó, é o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Eu tenho a área, o A0 no caso, né? A área original, vou colocar aqui ó, é A0, certo? E ele quer saber o quê? Qual será a área final? É isso que ele quer saber aqui, ó. Qual será a área final? Como é que eu calculo? Com a fórmula que a gente já conhece, ó. O delta, a variação da área, é igual a A0 vezes o beta vezes a variação da temperatura, certo? Como é que a gente faz aí? A gente vai calcular, a gente sabe que o ΔA é o quê? É a área final menos a área inicial, que é igual à área inicial, vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. A gente pode jogar isso aqui para cá, ó. Então vai ficar o quê? A área final é igual à área inicial mais a variação da área. Certo? Vou jogar aqui para cima para a gente continuar o cálculo. Vamos agora substituir? Só é substituir agora. A área final é o que a gente quer descobrir. A área inicial ele me deu, ó, que é 150 metros quadrados, mais a área inicial, que é 150, vezes o beta, ó, que eu acabei de descobrir que é 26, vezes 10 a menos 6, vezes a variação da temperatura que ele me deu, que foi 500 graus Celsius. Pronto. É só agora aqui, ó, a área final é igual à área inicial, que é 150, mais fazer essa multiplicação aí. Vamos fazer? Então, ó, fica 150 vezes 26 vezes 500. Dá 1.950.000 vezes 10 a menos 6, certo? Eu vou colocar aqui já fazendo ali o cálculo com o expoente. Ó. Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica o quê?
1,95 metros. O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Isso aqui, ó, 150 vezes 26 vezes 500, vocês podem fazer aí, vai dar 1.950.000. Só que é vezes 10 a menos 6. Então, você tira 6 zeros aí. 6 casas decimais. Vai dar quanto? Ficar 1,95. Então, qual vai ser a área final dele? 151,95 o quê? Metros quadrados é a área final do objeto da nossa questão aí. Compreendido, certo? Vamos fazer agora, sair do exemplo, fazer uma questão que caiu de verdade na nossa FAMENE aí, 2013.1. Vocês vão perceber que na lista de vocês tem um textão, nem li o texto, que nem precisa, que fala um bocado de coisa aí para contextualizar a questão. Mas o que importa mesmo é essa partezinha de baixo aí, ó. Considere que num avião como o F-19, né, o texto provavelmente fala desse avião, uma de suas asas tem a área de 200 metros quadrados e que durante o voo esteja submetida a uma temperatura mínima de 50 graus, de menos 50 graus Celsius, né, provavelmente lá nas alturas, e uma máxima de 50 graus Celsius provavelmente aqui no solo. Sabendo que a área da asa variou 0,8 metros quadrados durante um voo de testes, qual o coeficiente de dilatação linear do material de que achar perfeito? Questão bem interessante, ó, que diferente das outras, ela me deu já a variação, ó, ela me deu a variação da temperatura de menos 50 para 50, que a gente sabe que dá 100, né? Me deu a variação da área, me deu a área inicial e pergunta, qual é o coeficiente de dilatação? É uma questão bem interessante, vamos fazer aqui agora. Então aí, pessoal, ó, FAMENE 2013.1, já anotei os dados aqui, ó. A asa do avião inicialmente tinha 200 metros quadrados, certo? Ela sofreu uma variação de temperatura de menos 50 graus Celsius até mais 50 graus Celsius, que é uma coisa bem, são valores bem reais, certo? Essa variação aqui, ó, a gente sabe que é de 100 graus Celsius, certo? Ah, Newton, é de 100, só é você fazer, ó, T final menos T inicial. 50 menos 50 vai ficar 50 mais 50. A variação é de 100. Se você sai de 50 para menos 50, você andou 100, certo? Então a gente sabe que o ΔT é 100 graus Celsius, sabe que a variação da área da asa do avião que ele me deu é 0,8 metros quadrados, e ele pergunta qual é o coeficiente de dilatação linear. Olha a pegadinha. Ele pergunta o coeficiente de dilatação linear. Se a gente fizer os cálculos aqui, a gente vai descobrir o coeficiente de dilatação superficial. Mas aí é fácil. É só a gente pegar e dividir por 2 o coeficiente de dilatação superficial, que aí você vai achar o coeficiente de dilatação linear. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Fórmula que a gente conhece, ó. A variação da área é igual a A0 vezes coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Não tem segredo. A variação da área ele já deu, ó, é 0,8. Vezes, aliás, igual a área inicial, que é 200, vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, que eu não sei, vezes a variação de temperatura, que é 100. Ó. Números bem fáceis para calcular. Então a gente percebe, ó, 200 vezes 100 vai dar aí 20.000, certo? Dividido por 0,8. Então o beta, ó, vai ser igual ao quê? 0,8 dividido por 20.000. 4 zerinhos aí pra gente. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 0,8 dividido por 20.000. Vai dar 0,8 dividido por 20. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 4 vezes 10 a menos 5, certo? Se a gente colocar em notação científica aí, vai dar 0,00004, certo? Aí eu acho que é também provável que tenha uma resposta dessa. Exatamente, ó. A letra B aí, 4 vezes 10 a menos 5, percebam. Então, isso é uma pegadinha. Por quê? Ó? A gente achou o coeficiente de dilatação superficial, que até uma pessoa que sabe do assunto ia achar, e muitas vezes ela podia ser enganada, porque na questão está pedindo o coeficiente de dilatação linear. Né? Abra aí para mim, por favor, no slide, ó. Coeficiente de dilatação linear. Então, ó, não é 4 vezes 10 a menos 5, como a gente achou. É a metade.
é 2 vezes 10 a menos 5. Então saibam ó, que para achar o coeficiente de dilatação linear, a gente tem que dividir por 2. Divide por 2 e acha que o coeficiente de dilatação linear é 2 vezes 10 a menos 5 aí, que é a letra 2 vezes 10 a menos 5, que é a letra C da questão aí da FAMEN. Então, uma pegadinha bem sutil aí, bem ruim, né, malvada, que pode pegar muita gente aí, até que sabe o assunto, que fez tudo, mas esqueceu no final. Então, já preparando vocês para essas pegadinhas, lembrem-se, olhem qual é o coeficiente de dilatação, se é o linear ou se é o superficial, tanto no início da questão nos dados, quanto no final quando ele pedir. Beleza? Então vamos prosseguir aí, vamos com tudo. Próximo assunto aí, pessoal, ó, coeficiente de dilatação volumétrica, que segue o mesmo princípio, a mesma fórmula, tudo do mesmo jeito. Ó. A variação do volume, ΔV, a gente viu ΔL, variação do comprimento, ΔA, variação da área, e ΔV, variação do volume, é igual a V0, gama, vezes ΔT. Perceba que é alfa, beta e gama, certo? Gama é o coeficiente de dilatação volumétrico. Não precisa nem dizer, né, que eu já falei que o gama é 3 vezes alfa, beleza? Então, ó, a variação do volume, ΔV pode ser em metro cúbico, em centímetro cúbico ou até em ml, certo? Não importa. Lembrando que só nesse assunto não importa a unidade. Volume inicial V0, coeficiente de dilatação volumétrica e ΔT a variação em temperatura em graus Celsius. Lembrando aí para vocês mais uma vez, ó, que um gama equivale aí a 3 alfas. Um coeficiente de dilatação volumétrica equivale a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, afinal são 3 dimensões que ele tem. Beleza? Então vamos fazer uma questãozinha aí, ó, seguindo o mesmo estilo. Sim, antes de fazer uma questão, vamos entender a dilatação dos líquidos. Aqui é bem importante. Eu posso dizer que é o assunto mais importante da aula que vocês entendem essa parte agora, certo? No finalzinho a gente sempre deixa o assunto mais importante de física, é assim, mas eu preciso que vocês entendam isso. Quando a gente fala em dilatação volumétrica, principalmente dilatação dos líquidos, que é o que a gente está vendo aqui, a gente tem que ter na cabeça que todo líquido está dentro de um recipiente, certo? Se a gente coloca um líquido dentro do recipiente, a gente consegue medir o volume daquele líquido. Então, todo líquido, para que a gente possa medir o volume dele, ele tem que estar dentro de um recipiente. Se a gente esquenta aquele líquido, ou seja, esquenta o recipiente, e a gente mede a dilatação daquele líquido, percebam que a dilatação que a gente medir, por exemplo, se a gente pegar um recipiente, encher de um líquido pela boca e esquentar, o líquido ele vai dilatar, não vai? Vai transbordar, provavelmente. Percebam que aquilo que transborda não é a dilatação real do líquido. Por quê? Porque o recipiente também dilatou. Não é verdade? Então, a gente não pode pegar aquele líquido que transbordou, se ele estiver cheio pela boca, transbordou, dizer que aquele volume que transbordou é a dilatação do líquido, porque aquela não é a dilatação real, é o que a gente chama de dilatação aparente. É o que aparenta ter dilatado. A dilatação real do líquido, o que é que a gente tem que fazer? Tem que pegar aquele volume aparente ali que caiu, que transbordou, que é a dilatação aparente, e somar com a dilatação do recipiente. Porque se o recipiente dilatou, o líquido dilatou junto. Ah, Nuto, mas sempre o líquido ele dilata mais que o recipiente? Quase sempre. É comum, né, líquidos dilatarem mais que sólidos. Então, se você tiver um recipiente cheio pela boca e você esquentar aquele recipiente, provavelmente o líquido ele vai dilatar mais do que o sólido, que é o recipiente. Então vai transbordar. Só que eu preciso que vocês entendam isso. Quando esquenta, o recipiente dilata junto. Então o que transborda não é a dilatação real do líquido. Você tem que somar com a dilatação do próprio recipiente para achar a dilatação real do líquido. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Ó. Percebam, como está dizendo aqui, ó, que todo líquido ele tem que precisa estar depositado em um recipiente sólido. E é necessário que a dilatação deste também seja considerada, já que ocorre simultaneamente. Ó. Perceba o líquido aqui dentro de um recipiente pela boca. Ó. Quando dilata, o próprio recipiente dilata com o líquido e também o líquido dilata mais um pouquinho, quase sempre, por isso que sobra aqui, ó, nesse vasinho aqui o que dilatou. Ó. Então, nesse recipiente tem o que? A dilatação aparente. É tudo que o líquido dilatou mais que o recipiente. Porém, o líquido dilatou junto aqui também. Então, para a gente achar a dilatação real, o ΔV real, a dilatação volumétrica real do líquido, a gente precisa achar a dilatação volumétrica do recipiente mais
a dilatação volumétrica aparente, o que transbordou. E assim a gente vai achar a dilatação real do líquido. Então, ó, como é que a gente vai descobrir isso aí? Deixa eu passar aqui para vocês. Opa, deu problema aqui. Pronto, agora vai. Então, ó, a dilatação, como é que a gente vai ver isso aí para vocês como exemplo? Vamos lá fazer esse primeiro exemplo aí nosso. Então, ó, um frasco de vidro de 250 ml, certo? Isso é o tamanho do recipiente, contém 240 ml de álcool a uma temperatura de 40 graus Celsius, certo? Ou seja, não está completamente cheio, certo? A que temperatura o álcool começará a transbordar do frasco, certo? Considere o coeficiente de dilatação linear do vidro igual a 8 vezes 10 a menos 6, percebam, e o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool igual a 11,2 vezes 10 a menos 4. Percebam que o do álcool ele é sempre bem maior que o do vidro, certo? E percebam mais uma vez, ó, a pegadinha aqui, ó. Considere o coeficiente de dilatação linear do vidro e volumétrico do álcool. A gente precisa multiplicar esse linear por quanto? Por 3 para achar o coeficiente de dilatação volumétrico do vidro. Vamos fazer essa questãozinha? Então vamos lá, pessoal. Ó, já está aí no quadro para vocês essa questão. Eu queria que Edson abrisse aí, por favor, no slide, para a gente entender. Ó. Então a questão é essa aí, certo? Que fala um frasco de vidro de 250 ml contém 240 ml de álcool a uma temperatura de 40 graus Celsius. A que temperatura o álcool começará a transbordar do frasco, certo? E fala as condições de dilatação aí, ó. Então volta para cá. Ó, eu já anotei aqui os dados para vocês. São muitos dados porque tem os dados do vidro e os dados do álcool, certo? A gente precisa trabalhar com esses dois dados. Então, ó, o que foi que eu anotei aqui? O volume inicial do vidro é 250 ml. O volume inicial do álcool é 240 ml. Perceba que está faltando um pouquinho ainda para ele ficar completamente cheio. Mas percebam, como eu falei para vocês, que quase sempre o líquido ele dilata mais do que o sólido. Então, o álcool ele vai dilatar, os dois vão dilatar juntos, só que o álcool vai dilatar tão mais que uma hora ele vai transbordar. E ele quer saber exatamente a que temperatura isso vai acontecer. Então a gente anota, ó, o volume inicial dos dois, a temperatura inicial, que é 40 graus Celsius, ele quer saber qual vai ser a temperatura final, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do vidro é 8 vezes 10 a menos 6 e o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama aqui, do álcool é 11 vezes 10 a menos 4. Vou botar até um azinho aqui para vocês entenderem que é do álcool, certo? O que é que a gente tem que fazer logo de cara? Achar o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro. Como é que a gente faz? Só multiplica por 3 o linear. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é o quê? 8 vezes 3, 24. 24 vezes 10 a menos 6. Aí o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro. Então, ó, pessoal, se ele quer saber em que momento o álcool vai começar a transbordar, o que é que eu quero saber? Eu quero saber em que momento o volume do álcool vai ser igual ao volume do vidro. Concordam? Porque quando o volume do álcool for igual ao volume do vidro, ele vai começar a transbordar. É como se eles estivessem assim, ó. Aí eu vou esquentar os dois, eles vão aumentar, 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 só que o álcool vai aumentar mais. Quando o álcool chegar no volume do vidro, ele vai ficar na iminência de transbordar. E é nesse momento que eu quero saber qual é a temperatura dele. Então como é que eu faço? Eu quero saber qual momento o volume final do vidro vai ser igual ao volume final do álcool. O que é que eu fiz? Eu igualei as duas fórmulas, certo? Lembra que o ΔV é igual a V0 gama ΔT, e eu posso jogar aqui, ó, ΔV é V menos V0, é igual a V0 gama ΔT, certo? Foi que eu joguei para cá, ó. Volume final é igual a volume inicial mais volume inicial vezes gama vezes ΔT. É isso aqui a fórmula do volume final. Então eu só fiz igualar as duas fórmulas, ó. A fórmula do volume final do vidro e a fórmula do volume final do álcool. Só fiz igualar as duas e é só substituir os dados agora. Deixa eu apagar aqui para vocês, como eu cheguei nela. E aí vocês vão entender, certo? Percebam que é um exemplo, geralmente exemplo é uma questão fácil. Eu já coloquei um exemplo cheio de pegadinha, um pouquinho mais difícil de cara. Qual o volume inicial do vidro?
250 ml. Mais, qual é o volume inicial do vidro? 250 ml. Vezes, coeficiente de dilatação volumétrica do vidro? 24 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação de temperatura. É o que eu quero saber. Deixa o ΔT aqui, ó. Qual é o volume inicial do álcool? 240 ml, pessoal. Mais volume inicial do álcool, que é 240, vezes qual é o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool? 11,2 vezes 10 a menos 4. Vezes o ΔT, que é o que eu quero descobrir. Pronto, ficou essa equação gigantesca aí, ó. Mas percebam que só tem uma incógnita, ΔT. ΔT aqui, ΔT aqui. O resto é só matemática. Então vamos descobrir? Vai ficar aqui, ó, 250 mais, vamos fazer esse cálculo aí, ó. 250 vezes 24 vai dar 6.000 vezes 10 a menos 6, certo? Que eu vou dividir aqui. Vai dar 6.000 vezes 10 a menos 6, fica... Deixa eu só fazer aqui para deixar em notação científica. Então vamos deixar assim mesmo. Vezes ΔT, certo? Vai ser igual a 240 mais 240 vezes 11,2, dá quanto? 240 vezes 11,2 dá 2.688. Vezes 10 a menos 4, ΔT. Beleza, pessoal? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o ΔT, certo? Eu sei que aqui, ó, quando eu for isolar, o que é que eu vou fazer? Esse ΔT aqui vai passar, está somando, vai passar subtraindo, e esse 250 aqui vai passar para lá, subtraindo, certo? O que é que eu vou fazer que eu vou achar melhor? Eu vou passar isso aqui, essa fórmula para lá, que é menor, e essa fórmula para cá, que é maior. O que eu vou fazer? Vai ficar como? 250 menos 240 que passou subtraindo, vai ser igual ao que ficou lá, ó, 2.688 vezes 10 a menos 4, ΔT. Esse aqui, ó, que está somando, vai passar subtraindo, menos... Eu tenho que deixar no mesmo expoente para conseguir fazer essa subtração. Como é que eu vou fazer? 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4. Vai ficar o quê? 60 vezes 10 a menos 4, ΔT. Entenderam o que eu fiz? Ó? Eu passei esse 6.000 vezes 10 a menos 6 para lá, subtraindo. Só que esse 6.000 é 6.000 vezes 10 a menos 6, menos 5, menos 4. É 60 vezes 10 a menos 4. Porque eu tenho que deixar na mesma casa decimal para conseguir fazer essa subtração aí. 2.688 menos 260. Então vamos lá fazer, já colocar o ΔT para o lado de cá. Ó. Aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar 10. É igual a 2.688 menos 60. Vai dar 2.624. Só confirmar aqui para vocês. Menos 60. Vai ficar 2.628, na verdade. 2.628 vezes 10 a menos 4, ΔT. Certo? Então agora sim eu posso fazer o quê? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Certo? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então vai ficar menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então vai ficar 0,2628 ΔT é igual a 10. Então o ΔT aí, ó, vai ficar 10 dividido por 0,2628. Isso aí vai dar quanto? 10. 38,5. Então a variação de temperatura foi igual a 38,5 graus. É isso que ele me pede na questão? Não. Eu sei que a temperatura variou 38,5. Se a temperatura inicial era 40,
qual vai ser a temperatura final? Então, ó, temperatura final menos 40, que é a inicial, é igual a 38,5. Então, a gente sabe que a temperatura final é igual a quanto? A 40 mais 38,5, que vai dar igual a 78,5 graus Celsius. Então perceba, pessoal, que foi um exemplo já bem complexo, principalmente pela parte da matemática, olha o tanto de número que tem nessa questão. Mas não se assustem, certo? Isso não é comum cair questão desse tipo, é só nessa partezinha do assunto que é mais complexo, mas a gente conseguiu achar aí a resposta, que foi 78,5 graus Celsius a temperatura final. Então ele esquentou 38 graus Celsius para conseguir fazer com que o álcool transbordasse, ficasse na iminência de transbordar desse recipiente de vidro. Beleza, pessoal? Então tem só mais uma questãozinha aí pra gente. Se você não entendeu esse exemplo, dá uma pausa aí, tenta entender, volta um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que é uma questão tranquila. Para finalizar, meus queridos, vamos fazer aí nosso último exemplo, né, que é uma questãozinha da Unip 2016.1. Tu pode abrir para mim, Edson, por favor? Então, ó, o que a questão diz aí pra gente? Considera uma panela de cobre com volume interno igual a 1.000 centímetros cúbicos, certo? Completamente preenchida com água. Nessa questão está completamente preenchida. Sabendo que os coeficientes de dilatação volumétrica do cobre e da água são, respectivamente, iguais ao volumétrica do cobre. O cobre é 5 vezes 10 a menos 5. A água é 1,3 vezes 10 a menos 4. Perceba que o da água, o do líquido, é sempre maior. Menos 4 é maior que menos 5, certo? 1,3 vezes 10 a menos 4. É correto afirmar que o volume de água que transborda da panela após o aquecimento de 80 graus Celsius é igual a em centímetros cúbicos. Então ele quer saber o quê? A dilatação aparente da água. Ele quer saber o que transborda, certo? O que é que vai acontecer, pessoal? Vamos lá. Vai estar a panela de cobre lá, cheia de água, e ele vai esquentar, certo? Esquentou 80 graus Celsius. E aí a panela vai dilatar e a água vai dilatar mais, porque o coeficiente de dilatação volumétrico dela é maior. Ele quer saber quanto vai transbordar, ou seja, qual é o volume aparente, a dilatação aparente da água. Não a total, mas a aparente. O que é que a gente vai fazer? Vai calcular a dilatação da água e a dilatação do recipiente. A água vai dilatar mais, então vai só subtrair. A dilatação da água menos a dilatação do recipiente é o que transbordou. Beleza? Então vamos fazer aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal, continuando aqui a nossa última questão aqui de hoje, que fala de uma panela, né, uma panela de cobre cheia de água, que tem um volume de 1.000 centímetros cúbicos, e ele pergunta, depois que eu esquentar essa panela em 80 graus Celsius, qual é o volume que transborda de água? Ou seja, ele quer saber qual é a variação, o volume aparente que transborda, certo? Por quê? A gente sabe, como eu acabei de falar, que a variação, a dilatação real de um líquido, você tem que considerar a dilatação do recipiente. Então, a dilatação real do líquido é a dilatação do recipiente mais o volume que transborda, que é o ΔV aparente. Então, ele quer saber, ele quer descobrir isso aqui, ó, esse ΔV aparente. O que é que eu faço? Eu isolo ele. Ó. O ΔV aparente é igual à dilatação real do líquido menos a dilatação do recipiente, certo? Como é que eu descubro o ΔV aparente? Qual é a dilatação real do líquido? O que é que o líquido realmente dilata? Volume inicial do líquido, da água, no caso que é 1.000, vezes coeficiente de dilatação volumétrico da água, que no caso ele me deu aqui, ó, que é 1,3 vezes 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura que ele também me deu, ó, 80 graus Celsius, menos a dilatação do recipiente, certo? Que é o que sobra. O líquido dilata, o recipiente dilata. O volume que o líquido dilatou mais que o recipiente é o que vai transbordar, que é o que ele quer descobrir. Então, volume inicial da panela, como tem um P aqui, ó, panela, vezes coeficiente de dilatação volumétrico da panela, vezes a variação de temperatura, que é 80 graus Celsius, que é igual para os dois. Então, vamos lá. A dilatação aparente do líquido é igual. Qual é o volume inicial da água? 1.000. É o mesmo para os dois. Qual é o coeficiente de dilatação volumétrico da água? 1,3 vezes 10 a menos 4. Qual é a variação de temperatura? 80 graus Celsius, como ele me deu aqui, ó. Menos
Qual o volume inicial da panela? Os mesmos 1000. Qual é o coeficiente de dilatação volumétrico da panela? 5 vezes 10 a menos 5. Qual é a variação da temperatura? A panela varia temperatura igual à água, 80. Então aí é só a matemática agora, pessoal. 80 vezes 1000 vai dar 80.000, certo? Vezes 1,3, então vamos lá. 1000 vezes 1,3 vezes 80. Vai dar o quê? 104.000 vezes 10 a menos 4. Vamos tirar esse expoente aí, ó. Menos 3, menos 2, menos 1. Vai ficar quanto? Vamos colocar aqui, para ficar mais fácil para vocês. Vai ficar 104.000 vezes 10 a menos 4, menos 1000 vezes 5 vezes 80. 400.000 vezes 10 a menos 5. Não é isso? É isso mesmo. Então, ó, tirando aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Vai ficar quanto? 10,4, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0. 10,4 menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 10,4 menos 4. Então, o que vai transbordar aí, pessoal, é o quê? 10,4 menos 4 dá 6,4 centímetros cúbicos, que é a resposta aí pra gente. Ele quer saber em centímetro cúbico, 6,4, a resposta aí pra gente é letra D de dado. Então, volta para mim, Edson. Então, pessoal, eu encerro aí com essa questão, nosso assunto de hoje, início aí de termologia. A gente viu termometria e dilatação térmica. Na próxima aula, calorimetria. Na outra aula, termodinâmica. E a gente mata todo esse assunto aí de termologia. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Lembrando, teve dúvida, me pergunta, insiste, tira dúvida com o monitor. Só não desiste de física, porque eu não vou desistir de vocês. Abração, pessoal.